Raíssa, eu tenho 15 anos e eu vim aqui compartilhar um pouco do que Deus tem falado comigo nesse tempo de quarentena. Alguns meses atrás, eu achava que Deus estava bravo comigo, por eu ter me afastado e por eu ter ficado brava com Ele primeiro, por algumas coisas que estavam acontecendo no final do ano passado. Eu sentia isso até o começo desse ano. Eu tentava orar, mas Ele não me respondia. Eu achava que esse silêncio significava que Deus estava bravo comigo, mas não era bem assim. Até que um dia eu acordei muito incomodada. Eu queria muito escutar Ele. Então eu fiquei em silêncio, só falava realmente necessário. E pra você que me conhece, sabe como isso deve ter sido difícil pra mim, porque eu falo bastante. Eu gosto muito de falar. Só que eu precisava disso, eu precisava organizar a minha mente, eu precisava me acalmar. Até que eu cheguei da escola nesse dia e eu peguei meu celular pra ver as mensagens e eu vi que tinha algumas mensagens de um irmão na fé. Essas mensagens me confrontaram, mas também me trouxeram esperança. Naquele momento eu comecei a orar e eu senti a presença de Deus no meu quarto. Eu senti, até parecia que eu sabia até que cantinho do meu quarto ele estava. Foi uma experiência incrível. Uma semana depois veio a quarentena e Deus me disse que este era o momento de eu me aprofundar. Este era o momento para eu realmente criar um relacionamento com Ele. E eu me afundei na palavra. Eu nunca li tanto a palavra de Deus quanto eu tenho lido nesses tempos. Mas teve dias que eu me senti bem sozinha, que eu fiquei mal. Parecia que meus amigos não estavam me mandando mensagem. Eu ficava pensando, mas ninguém quer saber nem se eu tô bem, porque as pessoas me mandam mensagem só pra pedir as coisas. E eu falei com a Eliane, teve um dia que eu fui falar com ela por telefone, e ela me fez perceber algumas coisas. Fez perceber que eu sou a que fala mais. Nenhum dos meus amigos falam tanto quanto eu. E é totalmente normal, isso sempre aconteceu. Eu sempre fui a que busca conversar com as pessoas. Eu sou a preocupada que quer saber quando as pessoas estão bem. E quando as pessoas me pedem alguma coisa, significa que elas confiam em mim. E eu tô falando isso que você pode se identificar comigo. Na mesma semana que eu falei com a Eliane, uma amiga que mora longe me mandou uma foto nossa falando que estava com saudade de uma líder. Me perguntou simplesmente se eu estava bem. E é isso que eu tenho aprendido. Igreja. O que realmente é uma igreja? Nós temos uma família muito grande. Nós temos um pai grandão e amoroso. Nós temos um irmão mais velho que morreu por nós e ressuscitou. Nós temos também o Espírito Santo dentro de nós, que é o nosso bem mais precioso aqui na Terra. E além do mais, nós temos um monte de irmãos em Cristo. E quando um membro do corpo chora, todos choram juntos. E quando o membro do corpo se alegra, todos se alegram juntos. E é isso que Deus tem me ensinado. Que nós somos uma grande família. Igreja não é um lugar, e sim somos nós, o corpo de Cristo. Era isso que eu tinha para compartilhar com vocês. Então, obrigada por me escutarem. Uau! Você viu esse testemunho? Essa é uma adolescente que entendeu o que é simplificar a sua interioridade. Esse é o nosso tema de hoje. Simplifique a sua interioridade. Ô, palavrinha difícil. Simplifique o seu interior. Como vocês estão? Estou com saudade de vocês. É bom estar aqui novamente. Na semana passada, nós começamos uma nova série com o tema Simplifique. Sabe que esse tema me atrai? Eu me sinto atraída por esse tema. O nosso pastor falou para nós algumas coisas e ele usou como base Lucas 10, 41, 42, que vai nortear essa série para nós. Diz assim: respondeu o Senhor: Marta, Marta,
Você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Simplifique a sua interioridade. Nós vimos no vídeo da Clarissa que essa menina entendeu. Ela estava tão cheia de coisas, mas ela decidiu se aprofundar, sair da superficialidade e ir para algo mais profundo com o Senhor. E ela encontrou essa simplicidade durante a quarentena, nesse relacionamento que ela desenvolveu com Cristo Jesus. Na semana passada, nós vimos algumas coisas. Vimos que o mundo não é simples. Vimos que a cultura não é simples. Vimos que nós lidamos com decisões e muitas informações diariamente. Nós vimos também que a simplicidade não é algo superficial, algo sem valor. Nós vimos que a simplicidade é alguma coisa que leva a gente para a essência. A gente não perde a essência quando nós estamos vivendo uma vida simples. Algo me atraiu nas palavras do pastor na semana passada, quando ele disse que simplicidade é algo que funciona. Simplicidade é algo que é claro. É pensar no todo e se organizar por etapas. Eu falei, uau, gostei disso. Anotei aqui para repetir para vocês. Mas eu quero falar algumas palavras para vocês. E eu quero que você responda com toda honestidade. É você com você mesmo, você e Deus. Eu vou falar palavras. Elas fazem sentido na sua vida? Exausto. Sufocado. Sobrecarregado. Ansioso. Isolado. Insatisfeito. Indignado. Esgotado. Estressado, irritado. Alguma dessas palavras fez sentido para você? Eu atendo pessoas, e muitas vezes as pessoas sentam na minha frente e elas começam a falar. Eu estou me sentindo tão irritada, tão ansiosa, e elas vão falando. E eu peço para elas resumirem o que elas estão sentindo. A maioria delas, sabe o que elas dizem para mim? Não sei. É uma sensação de vazio. Você já sentiu isso? Uma sensação de vazio? O que é uma sensação de vazio? Se esse vazio pudesse falar, o que ele falaria a seu respeito? Eu tenho para mim que sensação de vazio ela acontece, na maioria das vezes, quando nós trocamos aquilo que é essencial por aquilo que é efêmero, por aquilo que é transitório, por aquilo que é passageiro. A sensação de vazio, ela na verdade é um alerta. Algo dentro de mim acende uma luzinha e diz, alguma coisa não está bem. Pode ser uma tristeza passageira, pode ser um excesso de controle, pode ser um acúmulo de coisas que você tem para fazer, ou um acúmulo de emoções, sentimentos, pensamentos negativos que você mantém dentro de você. Na verdade, a sensação de vazio, ela revela que nós temos algo sério para tratar. Por exemplo, você se dedica com muita intensidade, você dedica toda a sua energia à sua carreira profissional. E aí você deixa de lado as suas horas de sono, você deixa de lado o seu convívio familiar, e aí você vai percebendo se
percebendo, angustiado, aflito, esgotado, estressado. E aí essa sensação de vazio aparece dentro de você. Você deixa de lado as coisas que são essenciais. Então eu quero fazer outra pergunta para você. Quais as coisas ou as situações que você identifica que tem deixado a sua vida exausta e sufocada? Você consegue identificar? Pensa um pouquinho. O que tem feito você levar uma vida frenética? Uma vida de correria? Hoje eu recebi uma mensagem de uma pessoa e eu perguntei, como você está? E ela respondeu assim para mim, oi Eli, na correria. Quantas vezes eu respondo assim para alguém, oi fulano, eu estou na correria. Essa vida frenética. E essas coisas acabam complicando e deixando a nossa vida cheia de irritação, cheia de indignação, cheia de insatisfação. No livro Simplifique, eu extraí um trecho desse livro e eu quero ler para você. Diz assim, se não mudarmos a nossa maneira de viver, o mundo super complicado em que nos encontramos, começará a parecer normal, o que é assustador. Nós nos acostumaremos com o ritmo frenético da vida, incapazes de distinguir o importante do essencial. E esse é o perigo, quando desperdiçamos a única vida de que dispomos para fazer coisas que não são importantes de verdade. Sacrificamos aquelas que importam. Esse trecho do livro faz eco no seu coração? Pois fez eco no meu coração. Me colocou para pensar. Na verdade, eu tenho pensado desde que o pastor começou a pregar sobre isso. Quais são as consequências de uma vida interior sem simplicidade? Da gente entrar nessa vida frenética e achar que tudo é normal. E eu escrevi algumas coisas aqui, eu quero que você pense um pouco. Qual é a consequência disso em mim e em você? Primeira coisa que eu anotei aqui, relacionamentos quebrados. Sabe, uma verdade da vida que eu tenho aprendido já há alguns anos, é que nós ferimos e somos feridos. Nós fomos machucados e nós machucamos também as outras pessoas. E quando nós entramos nessa roda viva, nessa vida frenética, onde tudo é muito complicado, nós passamos por cima das pessoas como se nós fôssemos um rolo compressor. E os relacionamentos vão ficando quebrados. A outra coisa que eu tenho observado, como consequência da vida interior, sem a simplicidade, é a falta de perdão. Sabe, nós vamos entulhando a nossa vida de coisas. O nosso coração vai ficando cheio de sentimentos tóxicos. A nossa mente vai ficando cheia de pensamentos negativos. E a gente vai olhando para as pessoas e a gente simplesmente não consegue perdoar, porque a gente está tão cheio de coisas no nosso interior. E aquilo que é essencial, a gente deixa passar. E a gente vai deixando passar. A outra coisa que eu anotei aqui como consequência de uma vida interior sem simplicidade é o constrangimento nos ambientes de convivência. Vou colocar uma palavra aqui que você vai entender bem. Sabe aquele climão? Você está num ambiente e ali chega uma pessoa que você não consegue perdoar, que você já passou por cima dessa pessoa com um rolo compressor, ou ela passou sobre você com um rolo compressor, e fica aquele climão, estraga o ambiente. Você não olha para a pessoa não olha para você. Talvez você esteja falando assim, ai que bom que nós estamos numa celebração online, no virtual, porque assim eu não preciso cruzar com alguém na igreja e dar bom dia. Mas eu quero dizer para você que isso vai acabar, você vai voltar para o presencial. Aguarde. A consequência de uma vida interior sem simplicidade
São todas aquelas palavras que eu mencionei e perguntei para você se fazia sentido para você. É todo um esgotamento que já foi mencionado nessas palavras. E talvez você pergunte para mim, mas Eliane, o que a minha vida interior tem a ver com simplicidade? Eu quero dizer para você que tem tudo a ver. E eu quero ler alguns textos da palavra de Deus para você. Ouça esses textos. Mateus 15, versículo 18 e 19. Ouça. Mas as coisas que saem da boca vêm do coração. E são essas que tornam o homem impuro. Pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Da onde sai? Do coração. Olha outro texto, Mateus 12, 34 e 35. Raça de víboras, como podem vocês, que são maus, dizer coisas boas? Pois a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom do seu bom tesouro tira coisas boas, e o homem mau do seu mau tesouro tira coisas más. A boca fala do que o coração está cheio. Você percebeu isso? Jesus está falando que o que contamina uma pessoa não é o que ela come. Era nesse contexto que ele cita esse versículo. Mas é o que ela fala. É o que sai da boca. Porque isso revela a sua interioridade, a sua alma. Como está complicado e entulhado o seu interior. Eu quero lembrar para você, o nosso tema desse domingo é simplifique sua interioridade. Olha o que diz para mim e para você, Provérbios 4, 23. Acima de tudo, guarde o seu coração, guarde os seus pensamentos, pois dele depende toda a sua vida. Se você tem acompanhado os devocionais de Provérbios, você leu esse texto. Acima de tudo, guarde o seu interior. Guarde aquilo que é mais importante para você. Aonde você decide o rumo da sua vida. Só para ficar bem claro, o que é interioridade, que nós estamos falando tanto? Nós estamos falando do seu ser interior, daquilo que é sua subjetividade, a sua intimidade, aquilo que lhe é particular, é individual, é seu. Nós estamos falando da sua mente, do seu coração, dos seus desejos, daquilo que impulsiona você a escolher as coisas. Nós estamos falando da nossa alma, de quem nós realmente somos. E o nosso objetivo é que você simplifique quem você é. Que eu simplifique quem eu sou. Sabe uma coisa que, estudando essa semana, eu percebi? Que vida simples é mais do que fazer menos. Talvez você esteja com a ideia de que simplificar é diminuir algumas atividades. Também. Mas vida simples é mais do que fazer menos. Vida simples pede mais do que apenas organizar os armários ou gavetas. Eu confesso para vocês que domingo passado, quando terminou a mensagem, eu falei, eu preciso arrumar os meus armários. Mas vida simples é muito mais que isso. Vida simples requer que coloquemos a nossa interioridade em ordem. Vida simples requer que eu coloque quem eu sou em ordem, no lugar, com aquilo que Deus quer que eu seja. Durante essa semana, na verdade na semana passada, o pastor Robson perguntou assim para mim, Li, você que vai pregar, sobre o que você vai falar? Eu só sabia o tema, eu ainda não tinha preparado a mensagem.
Mas aí o pastor Fernando parou na porta, olhou para ele e falou: olha, a Eliane vai pregar sobre isso. Não existe simplicidade exterior sem simplicidade interior. É exatamente isso. Para eu ter aqui no meu exterior, eu viver uma vida simples, eu primeiro preciso ter no meu interior uma vida de simplicidade. E isso significa colocar em ordem o que vai dentro de mim. Eu quero que você traga para frente dos seus olhos ou imagine. Eu quero falar de uma imagem para você. Um balde. Pensa que a sua vida interior é como um balde. E que esse balde está cheio de furos. E que você tem tentado se abastecer de coisas boas. Mas você está o tempo todo vazando. O tempo todo. É um balde furado. E está vazando. Porque tem coisa demais te preocupando. E você está permitindo que o seu interior se esvaia. Ele vá se escapando. Na verdade, colocar em ordem o seu mundo interior, a sua interioridade, quem você é colocar reparos nesse balde e ir na fonte certa para abastecer esse balde. Então imagina a sua vida como um balde. Quantos furos tem nesse balde? Eu quero compartilhar com vocês o texto que eu li no início de Lucas. Eu quero ler alguns versículos a mais, porque eu quero compartilhar 4 chaves para ajudar você a simplificar o seu interior. Lucas 10, 38 diz assim, a partir do versículo 38. Caminhando Jesus e seus discípulos chegaram a um povoado, onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo-lhe a palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com serviço? Dize-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Guarde esse texto, releia esse texto. Talvez ele vá te ajudar a colocar em ordem o seu mundo interior, a sua interioridade. A primeira chave que eu quero compartilhar com você: coragem para fazer uma autoavaliação honesta. Você precisa de coragem para fazer uma autoavaliação honesta. Lembra do texto que eu já li? A boca fala do que o coração está cheio. Marta ali, naquele momento, ela revela todo o seu interior. Ela chega para Jesus e ela fala assim: Marta, porém, estava ocupada com muito serviço, e aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. Por um lado, eu acho que Marta foi corajosa, porque ela se expôs na frente de todo mundo. Estava ali Jesus, a sua irmã Maria, mas estavam ali os discípulos. E Jesus estava falando, compartilhando, contando histórias. Então ela chega na frente de todo mundo. E ela expõe toda a sua escassez. Ela revela que o seu balde está cheio de furos. E que o seu interior, aquilo que é essencial à vida, está esvaindo. Ela está perdendo aquilo que é mais importante. Por outro lado, ela foi até o mestre. Eu gosto disso. Ela foi até o mestre, ela falou com o mestre.
E ela expôs para Jesus a desordem interior dela. Ela fala para Jesus isso. Ela realmente foi honesta, ela realmente estava se sentindo sobrecarregada, exausta, estava irritada. Não sei se você vai se identificar. No passado, em casa nós somos 6 filhos. E às vezes, fica uma louça imensa lá para lavar depois do domingo. Agora isso não acontece mais. Mas em alguns anos atrás, eu sou a solteira de casa. Todos se casaram, eu sou a única solteira. Com quem fica a louça do domingo, depois que todo mundo vai embora? Com a solteira. Você acertou. Às vezes, eu estava lavando louça e tinha gente em casa ainda. Sabe o que eu fazia? Eu batia panela. Você já bateu panela? Já fechou a porta da geladeira com toda a raiva do mundo? Pá! Se o meu cunhado Robson estivesse em casa e me visse fazendo isso, ele ia falar, olha a porta da geladeira. Ele fala com o carro, né? Ele ia falar da porta da geladeira. Mas a questão é, quando nós estamos irritados, sobrecarregados, nós expomos quem nós somos. Eu já fiz isso. Queria te perguntar, você consegue imaginar o climão que ficou ali entre os discípulos? Ela deve ter entrado na sala com uma colher de pau, e com a colher de pau assim para Jesus e falando, o senhor não se importa, não? Você imagina? Porque eu sei o que é fazer isso. Talvez alguns de vocês se identificaram comigo. Talvez não na cozinha, mas em outra situação. Às vezes bate porta, às vezes fala mais alto. Revela a sua interioridade. Ela estava com um balde furado. E ela estava deixando a essência sair. Com certeza um desconforto foi gerado ali. Então eu quero falar algumas coisas para você, guarde isso. Não descarregue sua insatisfação nas pessoas, ou nas coisas, batendo coisas, quebrando coisas, ou nas redes sociais. Algumas pessoas vão para as redes sociais e pensam que os amigos que elas têm ali nas redes sociais são amigos mesmo. E ali falam coisas. Eu tenho visto algumas declarações na internet, ali nas redes sociais, eu falo, como tem coragem de revelar quem é aqui. Não descarregue sua insatisfação nas pessoas ou nas redes sociais. Vá até Jesus e apresente toda a sensação de vazio, a sua escassez, para Jesus. Vá para Jesus. Mas certifique-se que é o momento certo. Marta poderia ter falado tudo isso, mas não na frente de todo mundo. Já ouviu falar da palavra certa na hora errada? Ela fez o que era certo, mas ela escolheu um momento ruim. Identifique por onde a sua energia tem vazado. Por que todo esse esgotamento? Seja honesto com você. Faça uma autoavaliação honesta. E coloque os reparos. Colocar reparos nada mais é que colocar limites. Talvez você esteja com tanto furos nesse balde, porque você diz muito sim. Ou porque você diz muito não. Tem pessoas que precisam aprender a dizer sim. E tem pessoas que precisam aprender a dizer não. Nós precisamos, na verdade, colocar limites. Interessante que Jesus fala assim, seja o seu sim, sim. E o seu não, não. O que passar disso vem do maligno. Quantos sims você disse querendo dizer não?
Quantos nãos você disse querendo dizer sim? Isso provoca, na verdade, furos no nosso balde. Nós precisamos colocar reparos. A segunda chave, então você vai fazer uma autoavaliação honesta. A segunda chave, conexão contínua com Deus. Você precisa estar conectado com Deus. Lucas 10, 39 diz assim. Você consegue imaginar a cena? Olha que versículo bonito. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo-lhe a palavra. Maria, ela não tinha furos no balde dela. Ela não precisava de reparos. E ela foi na fonte certa para abastecer o seu balde. Maria, ela escolheu parar tudo e ouvir Jesus. Ela se sentou atenta. Ela sabia onde ela ia, onde era a fonte. O que ela precisava fazer para encher o seu balde. Quero dizer uma coisa para você, eu quero que você guarde essa expressão. Jesus era o centro da vida de Maria. Quem é o centro da sua vida? Qual é o centro da sua vida? Um autor americano, ele escreveu o seguinte, o nome dele é Thomas Kelly. Temos indícios da existência de uma forma de vida muito mais rica e profunda que toda essa existência frenética. Uma vida de serenidade, paz e poder tranquilos. Se tão somente pudéssemos nos transferir discretamente para esse centro. Na verdade, o que Thomas Kelly está dizendo é sobre Jesus. Esse centro que a gente vai se deslocar discretamente é a pessoa de Jesus. Em Jesus, eu tenho serenidade. Em Jesus, eu tenho paz. Em Jesus, eu tenho tranquilidade. Então, guarde algumas coisas. Estar bem conectado com Deus e caminhar ao seu lado simplifica a sua vida. Você quer simplificar a sua interioridade? Caminhe ao lado de Deus. Esteja conectado com Deus. Isso vai fazer a diferença. Passar tempo com Deus todos os dias é o antídoto para uma questão fatal, a administração da sua imagem. Você já percebeu que por causa das redes sociais, nós nos expomos. E nós vemos ali pessoas que parecem que têm uma vida perfeita. Ano passado, no Dia dos Namorados, eu vi um casal nas redes sociais postando uma foto, apaixonados. Mas eu atendi aquele casal e eu conheço a vida daquele casal. Eles não estavam naquele momento com uma vida apaixonada. Mas porque todo mundo estava postando foto no Dia dos Namorados, a gente tem que postar também. Tem que manter a nossa imagem. Eu não sei você, mas eu me preocupo com a minha reputação. Eu me preocupo em que você tenha uma boa impressão de mim. Quem me ouve falar no Celebrando a Recuperação sabe disso. Às vezes eu quero editar o que eu vou falar, para você ter uma boa impressão de mim. Mas quando eu estou conectado e passo tempo com Jesus, eu recebo na minha vida o antídoto para isso. Guarde isso. E eu quero te dizer mais uma coisa. É responsabilidade pessoal de cada um encher o seu balde. Por mais que eu ame a Jane, minha irmã, eu não posso encher o balde da Jane.
Nós temos uma frase que nós usamos no Celebrando a Recuperação, que é assim: sua recuperação é sua responsabilidade. Pastor Carlos McCord, ele resume a vida cristã em 3 verbos, em 3 palavras: receber, regozijar, repartir. E ele fala, a sua única preocupação é receber. É você ir buscar na fonte, que é fé, um ato de fé, você vai receber. Aí você vai se regozijar, que é a esperança. E então você vai repartir, que é o amor. Nós fomos criados para repartir amor. A verdade é que nós precisamos de recursos internos para lidarmos com as situações externas. Nós vivemos um tempo hoje que está revelando que muitos de nós não temos recursos internos. Não temos competência dentro de nós para viver uma quarentena tão longa. Eu confesso para vocês que eu tenho estado cansada. Tenho estado muitas vezes dizendo, Deus, quando isso vai acabar? E tenho desejado voltar ao normal. Mas eu sei que a gente não vai voltar ao normal. Mas o que tem mantido é o meu relacionamento com Jesus. Richard Foster, no livro A Liberdade da Simplicidade, ele disse o seguinte: se tudo em nós estiver em harmonia com o tesouro único de Cristo e seu reino, então conseguiremos viver à luz da simplicidade. Vou repetir. Se tudo em nós estiver em harmonia com o tesouro único de Cristo e seu reino, então conseguiremos viver à luz da simplicidade. Como está o seu coração agora? Eu quero propor para você um exercício prático, para você fazer hoje ou durante a semana. Na verdade, que você faça isso todos os dias. Eu estou sugerindo aqui 15 minutos, mas você pode ampliar esse tempo. Separe 15 minutos do seu dia. Pare tudo o que você estiver fazendo, absolutamente tudo. Deixe as redes sociais de lado. Desligue a televisão. Se possível, coloque o seu celular distante de você. Ouça uma canção. Leia um devocional ou ouça um devocional. Leia a sua Bíblia e ore. Quando você fizer isso, você vai perceber a diferença. Isso significa que você vai trazer para frente dos seus olhos Jesus. Imagina que na sua mão direita você tem Jesus, na sua mão esquerda você tem todos os outros problemas do exterior e até mesmo no seu interior. A nossa tendência é, quando nós acordamos de manhã, trazer os nossos problemas para frente dos nossos olhos. O que nós temos que fazer é trazer Jesus para frente dos nossos olhos. Porque quando eu olho os meus problemas por meio de Jesus, eles mudam de figura. E isso faz com que eu coloque o meu interior em ordem. Na verdade, isso simplifica tudo. Jesus é o único que pode simplificar o nosso interior. A presença de Jesus colocará o seu mundo interior em ordem. Vou te dar uma sugestão de texto. Leia Mateus 6, o capítulo inteiro. Quando você terminar Mateus 6, você vai ter a convicção de Jesus falando para você: basta a cada dia o seu próprio mal. Jesus, ele pode colocar em ordem o nosso mundo interior. Mateus 6, 22 e 23 diz assim: os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, em outras palavras, se os seus olhos forem simples, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, complicados, todo o seu corpo será cheio de trevas.
Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Sabe, a ideia de ter um olho simples, um olho bom, é você entender que a sua vida tem propósito. É você perceber que o que faz diferença nessa vida com o propósito que nós temos é um espírito de generosidade. É uma atitude altruísta. O olho mau, na verdade, é ganancioso. Ele quer tudo para si. Ele foca só em si mesmo. E ele quer sempre mais. E ele não se satisfaz. E aí, então, os furos aparecem no seu balde. E o essencial vai se esvaindo. Maria tinha o balde dela abastecido. Marta não. Terceira chave. Você vai, então, fazer uma autoavaliação honesta. Você vai ter uma conexão contínua com Deus. E a terceira chave, você vai aprender a ter contentamento. É isso mesmo. Contentamento se aprende. Lucas 10:42 diz assim: todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Quando você se relaciona com Deus, quando Jesus é o centro da sua vida, nada pode arrebatar isso da sua vida. Sabia disso? Maria estava com o balde abastecido. O balde de Maria não estava vazando. Ela estava sentada ali aos pés de Jesus, contente. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu imagino que Maria nem se incomodou com a fala de Marta. Eu acho que ela ouviu aquilo e ela nem se feriu. Eu acho que ela estava tão conectada com Jesus ali, que ela talvez tenha até feito uma oração: Deus, tem misericórdia da minha irmã, ela precisa do Senhor. Eu acho que ela não criticou a irmã, ela não julgou a irmã. Acho que ela não fez um yes, Jesus deu uma nela. Eu faria isso, mas Maria não fez não. Contentamento se aprende. Olha o que diz Filipenses 4:12. Sei o que é passar necessidade e sei o que é fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Paulo aprendeu o segredo de viver contente. Nós também podemos aprender o segredo de viver contente. Filipenses, Paulo estava preso. O contexto da vida de Paulo exterior era extremamente complexa, estava extremamente difícil. Mas no seu interior, ele escreveu uma carta de alegria. Porque o centro da vida de Paulo, assim como Maria, era Jesus. Nós vivemos numa sociedade que é consumista. Nós vivemos numa sociedade de consumo, cheio de atividades, não só consumir coisas, mas consumir também atividades. Existe algumas coisas que dizem para nós: você fazer isso é sucesso, você ter isso é sucesso. E nós nos envolvemos tanto com isso e corremos tanto atrás disso, que isso nos sufoca. E sabe, quanto mais a gente corre atrás de alguma coisa, mais a gente quer, mais insatisfeito a gente fica. E a gente entra nessa roda viva, sempre insatisfeito. E aí a gente mergulha em dívida, e a gente precisa trabalhar mais para pagar aquelas dívidas. E aí a gente vai perdendo o essencial. E aí os furos nos nossos baldes vão aparecendo. Na semana passada, o pastor Fernando citou essa frase, e eu quero repetir para você. O acúmulo de coisas pode fazer parecer que está tudo bem. O excesso de atividades é um ótimo disfarce para a falta
de vida. Fazer muitas coisas, correr atrás de muitas coisas, é um disfarce de que, na verdade, nós estamos vazios. De que, na verdade, tem tanto furo no nosso balde que toda a nossa essência já se foi. E a quarta e última chave. Nós precisamos ter cuidado. Cuidado consigo, cuidado comigo, cuidado com você. Lucas 10:41 diz assim: respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Marta, ela é ali alertada por Jesus. Jesus está dizendo para Marta assim: coloque reparos no seu balde. Só uma coisa é necessária. É o que Jesus está falando com Marta. Sabe, eu que atendo pessoas, eu observo isso também na minha vida. Nós, seres humanos, nós somos feitos, vivemos, na verdade, em ciclos. Para a nossa vida acontecer, são necessários ciclos. O simples respeito a esses ciclos já simplificam a nossa vida. Já simplificam a nossa interioridade. De que ciclos eu estou falando? Olha, presta atenção em Eclesiastes 3, versículo 1, que diz assim: para tudo há uma ocasião, e um tempo para cada propósito debaixo do céu. Existe um ciclo de alimentação. Algumas pessoas comem o dia todo. Algumas pessoas não comem nada. Eu não sou contra jejum intermitente, sou até favorável. Mas existem pessoas que nunca se alimentam direito. E elas complicam a vida delas, porque elas não respeitam o ciclo da alimentação. Como tem sido a sua alimentação? Como tem sido o cuidado que você tem para com o seu corpo? Ciclo de sono. Você sabia que nós, seres humanos, precisamos de uma rotina de sono e descanso? O descanso é fundamental para a reestruturação e renovação do nosso cérebro. Você sabia que o nosso cérebro faz uma faxina enquanto nós dormimos? E se você for pesquisar e estudar, a neurociência diz que enquanto nós dormimos, existe uma substância que agora eu não lembro o nome, é retirada do nosso cérebro. O acúmulo dessa substância no nosso cérebro pode causar Alzheimer. Por isso que nós temos tantos problemas neurológicos hoje. Nós vivemos numa sociedade de consumo, queremos sempre mais, então dormir não é importante. Eu quero dizer para você que dormir é importante. E às vezes a coisa mais espiritual que você tem a fazer no dia de hoje é deitar e dormir. E descansar. Porque quando nós descansamos, nós estamos dizendo: Deus, confiamos no Senhor. Existe um ciclo de trabalho. Como tem sido a sua rotina de trabalho? Lembre-se que você faz a sua agenda. Você precisa organizar essa rotina de trabalho. O ciclo de trabalho envolve tanto o fazer de mais quanto o fazer de menos. Existem pessoas que são workaholics, trabalham demais. Em compensação, tem pessoas que são preguiçosas mesmo, não fazem nada. As duas coisas são erradas. Sempre os extremos são ruins. Ciclo de lazer. Você tem tempo de recreação? Você tem tempo de rir e brincar? E não vem com essa história para mim de que, Eliane, na quarentena, como que a gente vai ter recreação? Olha, eu vou dizer para você, dá para ter recreação. Você pode colocar um sonzinho ali na sua televisão e dançar. Sabe que uma das coisas mais divertidas e alegres é dançar? Você vai liberar endorfinas, você vai ficar feliz, você vai queimar calorias. Você vai rir. Se você dançar em família, então um vai rir do outro. Isso é divertido. É só um exemplo. Mas existem várias maneiras da gente ter recreação. Você precisa respeitar o seu ciclo de vida. Em qual fase da sua vida você está? Eu tenho 51 anos. O Natan, meu sobrinho, tem 13.
Ele tem uma capacidade para as coisas, eu tenho outra. Então eu tenho que respeitar. Eu não consigo fazer as mesmas coisas que o Natan. Porque ele tem 13 anos. Ele consegue fazer umas acrobacias que a tia não consegue. Se for tentar fazer, eu vou ficar, me leva para o pronto-socorro. Então eu tenho que respeitar a minha idade. Você tem que respeitar a sua idade, o seu ciclo de vida. E também o ciclo vital da família. O que é isso, Eliane? As nossas famílias, elas passam por fases. Então, eu não posso comparar a minha família, que hoje sou eu e minha mãe tem 82 anos, mora só nós duas. É um estilo de vida. Com a família, por exemplo, da Jane, minha irmã, que são 4 filhos, mas morando ali tem 3 filhos, cada um numa faixa etária. Tem uma criança de 7 anos, tem um pré-adolescente, adolescente de 13 e uma adolescente de 15, indo para 16. Então, é outra estrutura da família. Cada um de nós, alguém que acabou de ganhar um neném. Então, a gente tem que respeitar o nosso ciclo vital e não nos sobrecarregarmos. Nós estamos sobrecarregados porque simplesmente não respeitamos os nossos ciclos, o que é básico, uma vida equilibrada. Para terminar, vou te perguntar uma coisa. Qual é o resultado de uma vida interior simples? Qual é? João 10:10 diz assim: eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. A consequência de uma vida sem simplicidade é aquela sensação de vazio. O resultado de uma vida interior simples é a plenitude. A plenitude é a sensação de intensidade, mas na dose certa, porque você tem satisfação. E você não é só satisfeito, você tem uma atitude de gratidão. Experimente fazer um potinho da gratidão na sua casa e todo dia escrever por que você é grato. Isso é uma disciplina espiritual. No livro Simplifique, nós encontramos a seguinte frase: aprenda a encher o seu balde e a mantê-lo cheio. Deus criou você para viver com as reservas cheias até a boca. Deus criou você para viver em plenitude de vida. Você acredita nisso? Fecha seus olhos. Eu quero orar com você. Querido Deus, muito obrigado por esse tempo, por esse culto, por essa oportunidade que o Senhor nos dá. Querido Deus, nós queremos viver uma vida simples. Nós sabemos que essa vida simples exige de nós posicionamento, tomada de decisões. Mas nós queremos começar pelo nosso interior. Queremos reparar, colocar reparos, dar limites para nós mesmos. Queremos buscar uma vida centrada em Cristo Jesus. Em nome de Jesus, que Jesus seja o nosso centro. Que Ele seja a nossa vida, a razão do nosso viver. Que nós não percamos o essencial. Que os furos no balde da nossa vida sejam reparados. E que o nosso foco, a nossa meta, o nosso alvo, seja simplesmente Jesus. Nos abençoe. Proporcione a cada um de nós essa vida simples. Nós sabemos que é um processo. Nós sabemos que isso não vai acontecer da noite para o dia. Mas em nome de Jesus nós queremos começar. E queremos depender totalmente do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a sua vida.